Fala pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal Trilhos que Movem São Paulo. Dessa vez vamos abordar aqui um tema muito interessante, né, em relação às curiosidades do nosso sistema do metrô, né, aqui de São Paulo, né, que acaba de completar aí seus 54 anos, né, neste mês de abril. Então, se gostar do vídeo, deixe seu like, né, inscreva-se no canal e compartilhe. Bom, o metrô aí completou seus 54 anos, né, de serviços prestados à população. Uma empresa aí que transporta cerca de 4 milhões de pessoas por dia, opera atualmente 4 linhas, a linha 1 azul, a mais antiga, né? Linha 2 verde e linha 3 vermelha, e também a linha 15 prata do monotrilho. E também, né, supervisiona a operação ali das linhas 4 amarela e 5 lilás, que são operadas pela iniciativa privada, né? No caso a CCR, juntamente com o grupo Ruas Invest. Bom, e a nossa primeira curiosidade do metrô é em relação à frota, né? Atualmente ele possui 232 trens, sendo que 195 foram adquiridos pela própria companhia, 8 deles foram repassados pela CPTM, né? No caso seria a frota F, e 29 foram adquiridos pela CCR, né? No caso seriam os trens que operam na linha 4 amarela. Dos 232, cerca de 205 possuem formação de 6 carros cada, e 27 trens, né, do monotrilho possuem 7 carros. Somados, dão aí cerca de 1.419 carros metroferroviários. Além disso, são divididos em frotas diferentes. No caso, você tem a frota E, que são 11 trens que tiveram o projeto iniciado em meados de 1996, né, pela Mafersa, e após a falência dela, a francesa Alstom deu continuidade, né, em meados de 97. E a frota mais antiga atualmente, né, não possui ar-condicionado, possui vários sistemas assim mais obsoletos em relação a outros, né? Você tem também, no caso, a frota F, que é formada por 8 trens, adquiridos pela CPTM para linha G, né? Antiga linha G Lilás, em meados de 2001, foi repassado ao metrô. Você tem a frota G, que são 16 trens, né, fabricados entre 2007 e 2009 para a expansão da linha 2 entre Vila Madalena até Vila Prudente, né? Você tem a frota H, são 17 trens fabricados para a linha 1 azul e linha 3 vermelha, sendo 7 para a linha 1 e 10 para a linha 3. Você tem o frota I, né, que seria 25 trens da antiga frota A. Em teoria seria do A01 e do A25, né? Mas houve a questão de renumeração de trens, né, e acabaram indo alguns prefixos, né, que não deviam. Aí você tem a frota J, né, que também é a antiga frota A reformada. Você tem o K, que são os antigos frota C reformado. O L, que também você tem a antiga frota D reformada. E o M, né, que no caso seria a frota do monotrilho, que é a única com 7 carros e 4 portas cada, né, enquanto isso os outros possuem 6 carros e 8 portas cada. Né, são 27 trens fabricados entre 2012 e 2014. Você tem a frota P, que é a única a operar com passagem entre carros, né, numa linha do metrô. Foi adquirida em meados de 2013 e iniciou sua operação em 2017. Você tem a série 400 fase 1 e fase 2, né? A 400 fase 1 foi adquirida em meados de 2009 pela CCR, né? Formada por 14 trens, né? Do 401 ao 414. E a fase 2 foi adquirida em 2015 e 2016 para complementar a frota, né? Você tem ali os prefixos do 415 ao 429. E agora vamos falar de um tema muito interessante, que no caso é o sistema de alimentação elétrica. No caso das linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata, é utilizado o sistema terceiro trilho, com uma tensão de 750 volts corrente contínua. Então os trens possuem sapatas coletoras, né, em todos os seus truques, que entram em contato com esse terceiro trilho e captam energia para distribuí-la para os demais equipamentos. Enquanto isso, nas linhas 4 amarela e 5 lilás, é utilizado o sistema catenária rígido. Bom, se bem que no trecho aberto da linha 15, né, o trecho mais antigo, é utilizado o sistema catenário parecido com o da CPTM, né, já que o trecho foi construído pela própria CPTM, né, então os trens eles possuem pantógrafos que entram em contato com a rede aérea, né, e captam energia para distribuí-la para os demais equipamentos do trem. A tensão utilizada nessas duas linhas é de 1500 volts corrente contínua. E o nosso próximo tópico é em relação às máquinas de chaves, né, ou chamados AMV, aparelhos de mudança de via. Bom, acho que poucos sabem, mas o metrô ele opera aí com modelos diferentes, né, no caso das linhas 1, 2 e 3, sendo necessário o operador, né, dos trens terem treinamentos em todas elas para atuar, né, em caso necessário. E acima estão os modelos que são, né, utilizados ou que eram utilizados, por causa que com a chegada do sistema CBTC, aparentemente algumas delas foram substituídas por mais novas.
O modelo mais novo é a Contec Unistar, enquanto que o mais antigo, se eu não me engano, é a Speed Frater. Agora vamos falar sobre truques e motores. No caso, todo o trem do metrô possui cerca de 12 truques, né? Todos eles iguais, podendo ser alternados para igualar o nível de desgaste. São cerca de 2 truques por carro. E vale citar agora em relação aos truques que todo trem do metrô possui motores de todos os seus carros. Então, no caso do metrô, não possui carros reboques, como na CPTM. São cerca de 2 motores por truque, né? No caso, então, seu trem ele tem dois truques por carro, então ele tem 4 motores por carro, né? 6 carros, totalizando aí 24 motores. Claro que não poderíamos deixar de falar dos carros protótipos. Em meados dos anos 70, o metrô recebia seus primeiros carros, no caso da antiga Frota A, né, que foram numerados de 1193 a 1198, formando um trem de 6 carros. Esse protótipo ele possui algumas diferenças em relação aos demais, como por exemplo a parte abaixo dos faróis possui uma cor diferente, né, uma cor mais escura, como mostra a foto acima. Anos mais tarde, esse protótipo viria a receber o prefixo A33, né, e pertenceria à Frota A. Mas infelizmente, em meados de 2012, o trem sofreu um pequeno acidente com o trem I12, né, um trem da Frota A reformado pela Alstom Siemens. Né, acabaram colidindo na oficina do Pátio de Jabaquara e ambos foram enviados para a Alstom, né, para reparos. O A33, então renumerado para A24, retornou como I24 para o metrô. No caso, os carros protótipos do A33, cerca de 4 deles estão presentes no trem I24, nos carros I24-1, I24-2, I24-5 e I24-6. Enquanto que 2 carros dele estão presentes no trem J34, carros J34-5 e J34-6. Esses carros protótipos podem ser identificados por meio de reforços estruturais feitos na região acima das portas. Esses reforços foram feitos quando o trem retornou à fábrica da Maffersa em meados dos anos 70 para ser remontado, retrabalhado e devolvido definitivamente para o metrô. E nesse tópico vamos falar sobre os métodos construtivos. No caso, nas linhas do metrô foram utilizados 3 métodos de construção, sendo eles a VCA, no caso vala a céu aberto, utilizado nos trechos entre Jabaquara e Japão Liberdade, a Estação da Luz, as proximidades de Santos Imigrantes, parte do trecho entre Sacoma e Itamandateí, trecho entre Belém e Bresser-Moca, trecho entre Pedro II e Sé, e entre Santa Cecília e até as proximidades de Palmeiras-Barra Funda. Esse método consiste em, a partir de uma superfície, fazer a abertura de uma vala com grandes dimensões, o escoramento de suas paredes, implantar a linha, executar a implantação de paredes definitivas, no caso lajes, pilares, reaterro e a devolução da superfície para sua ocupação. Temos também o segundo método, no caso é o NATM, consiste em uma escavação sequenciada com a aplicação de concreto projetado com cambotas metálicas e outros dispositivos. Foi utilizado na estação Jardim São Paulo Ayrton Senna, nos trechos entre Vila Prudente e Tamanduateí, entre as proximidades de Sacoma até as proximidades de Santos Imigrantes, além das proximidades do trecho entre Santos Imigrantes até Paraíso, parte do trecho entre Consolação e Sumaré e na estação Vila Madalena. E por fim, temos o shield, o chamado tatuzão. No caso, a própria máquina faz a retirada do material e faz a colocação dos elementos que compõem o revestimento dos túneis, como concreto pré-moldado ou material metálico. Foi utilizado na construção dos trechos entre Sé e Tiradentes, entre Brigadeiro e Consolação, entre Sé e Santa Cecília, além das linhas 4 amarela e 5 lilás. Há também os métodos elevado, utilizado entre Armênia e Santana, parte do trecho entre Jardim São Paulo, Ayrton Senna e Tucuruvi, uma pequena parte do trecho entre Santos Imigrantes e Chácara Clabim, parte do trecho entre Corinthians e Itaquera e Arthur Alvim, uma pequena parte do trecho entre Tatuapé e Belém e entre Brás e Pedro II. E também temos o superfície, utilizado entre Arthur Alvim e Tatuapé, parte do trecho entre Tatuapé e Belém, parte do trecho entre Belém e Bresser-Moca e em Palmeiras Barra Funda. E agora com os equipamentos aí que você provavelmente já deve ter visto, quando utilizou algum trem do metrô, ou viu ele chegando na plataforma ou saindo, e no caso seria essas 3 antenas instaladas acima da máscara do trem, na parte superior, que no caso elas pertencem ao sistema CBTC, então elas enviam sinais
a equipamentos fixos próximos às estações ou ao longo dos trechos, né? Sinais esses parecidos com o do sistema Wi-Fi. E o trem, conforme ele vai andando, ele vai fazendo o próprio bloco dele, por isso que é chamado bloco móvel. E é por isso que os trens no CBTC ele consegue chegar tão próximos um dos outros, né? Diferentemente do ATC, que você tem a linha dividida em blocos e o trem acaba ficando meio restrito. E vale citar também que há aquelas placas amarelas que a gente vê entre um trilho e outro, né? No caso, aquelas placas são balizas pertencentes ao sistema CBTC. O trem, ao passar por uma delas, né, ele tem uma antena embaixo de cada primeiro truque, como mostra a foto acima, que ele, ao passar essa antena por cima dessa placa, ele lê ela e envia um sinal ao CBTC informando a sua localização exata. E assim como na aviação, o metrô também possui torres de controle, localizadas nos pátios Jabaquara, Itaquera, Belém e Tamanduateí. Mas atualmente todas elas encontram-se desativadas, possuindo apenas sistema de sinalização e energia. O controle dos pátios passou a ser feito por meio de consoles instalados no próprio CCO da Rua Vergueiro. No caso, na imagem acima vocês podem ver a torre do pátio Belém, né, atualmente desativada. E nesta foto vocês podem ver o console, né, do CCO que controla, no caso, o pátio Tamanduateí da linha 2 verde, que também trabalha juntamente com o monitoramento do pátio Jabaquara da linha 1 azul. E nada mais justo do que falar sobre o logotipo da Companhia do Metropolitano de São Paulo, que no caso foi desenvolvida pelo escritório Calduro Martino, o mesmo que desenvolveu centenas de identidades visuais para grandes empresas. A marca da Companhia do Metropolitano de São Paulo, em seu contexto semântico, refere-se à sua expansão radial em direção aos 4 pontos cardeais, conotando o sentido direcional do ir e vir, do levar e trazer, do subir e descer, sua velocidade e sua característica essencial, a inter-relação de suas linhas. Já em seu contexto sintático, foi desenvolvido pelo deslocamento de um quadrado sobre o outro, no eixo diagonal, resultando 4 vetores que se opõem 2 a 2, e inseridos num campo também quadrado que os delimitam. E atenção, a marca do metrô é registrada e de uso exclusivo da Companhia do Metropolitano de São Paulo, com legislação específica e direito autoral que estabelece valores para a vinculação de sua imagem e de sua marca, cabendo ao metrô a aprovação para uso por terceiros em campanhas, parcerias, publicidade ou propaganda. Agora vamos falar sobre o sistema de frenagem dos trens. O sistema de freio de uma composição do metrô é composto por um sistema elétrico e pneumático. O pneumático, também conhecido como freio de atrito, é composto por um cilindro que injeta ar comprimido nos alicates para fechá-los e as pastilhas entram em contato com o disco de freio localizado nas rodas. Quanto maior a pressão aplicada, maior a taxa de desaceleração. Já o freio elétrico, conhecido como freio regenerativo, utiliza a energia cinética que inverte os campos magnéticos e a energia cinética gerada são usados para frear a composição. Esse sistema colabora demais para reduzir desgastes nas pastilhas e discos. Vale citar que em velocidades superiores a 12 km por hora é só utilizado o sistema freio regenerativo, enquanto que em velocidades entre 6 km por hora a 12 km por hora é intercalado o sistema regenerativo e o pneumático, no caso o freio de atrito. E por fim, em velocidades inferiores a 6 km por hora é utilizado apenas o sistema de freio pneumático, no caso o freio de atrito. A próxima curiosidade e muito pouco conhecida é o sistema stand-by. Sim, os trens eles possuem um sistema stand-by. Como nós sabemos, ao fim da operação comercial, os trens eles seguem para os pátios, né, lá onde são realizadas diversos tipos de atividades, desde manutenções, limpeza, teste e várias outras coisas. Bom, após ficarem sem comando nas duas cabines, o trem desliga a iluminação principal, deixando apenas a iluminação de emergência acesa e o ar-condicionado entra em modo ventilação. E por fim, a ventilação é desligada após 15 minutos. E vamos para a penúltima curiosidade do vídeo, o sistema de prevenção de acidentes em plataforma. Bom, esse equipamento está presente na extremidade de todas as plataformas de todas as estações. Nele há chaves para a energização e desenergização do terceiro trilho das duas vias, caso algum objeto ou alguma pessoa caia na via. Além disso, possui um telefone para se comunicar com a SSO, Sala de Supervisão Operacional da estação. Vale citar que ele possui duas versões,
sendo a mais antiga, né, que foi instalada de forma provisória, né, ela tem o formato de uma caixa amarela e posteriormente foi substituída pela versão atual, né, que são parecidos com totens. E atualmente apenas na estação Paraíso é possível ver a versão antiga, ainda preservada e instalada nas extremidades das plataformas sentido Tucuruvi e Jabaquara. Como mostra a foto acima, à esquerda vemos a versão antiga, né, que seria de forma provisória, e à direita vemos a versão atual, né, no modelo Totem. E antes de encerrar, vamos falar sobre o carregamento de trilhos no metrô. Com certeza quem já passou pela Estação Belém sabe que existe o Pátio Belém ao lado e já deve ter visto que possui uma via ali ao lado com umas estruturas amarelas. Pois bem, aquele local não serve para estacionar trens, e sim para descarregar trilhos velhos que foram substituídos. Ali é posicionado vagões plataformas e os trilhos são colocados em cima para serem levados ao descarte. Ele é meio que tipo um elevador de carga, né, instalado ali. E ele coloca os trilhos velhos, né, que ficam ao longo da via, eles são retirados, levados até esse local, colocados sobre vagões plataformas e depois são descartados. E por fim, vamos falar sobre os tipos de limpeza. Bom, no metrô há vários tipos de limpezas, sendo elas a LPI, limpeza profunda externa, LPI, limpeza profunda interna, LCS, limpeza de conservação, feita diariamente nos pátios e ao fim da operação comercial. LTO, limpeza de teto, assopramento, conhecidamente como sopra, feita apenas no pátio Belém 1, é um tipo de limpeza realizada com ar comprimido em todo o sobestrado do trem. Também temos a aspiração, limpeza de toda a tubulação central do sistema de detecção de fumaça, interior das sancas, armários elétricos e as bases dos bancos. Temos também a raspagem, que é a limpeza de todos os equipamentos localizados sob o estrado dos trens. E por fim temos a lave, que é a lavagem na máquina. No caso, o metrô ele possui uma espécie de lava rápido, né? A gente conhece os lava rápidos do carro e o metrô ele tem o lava rápido para lavar os trens, né? Essa limpeza ela é realizada no pátio Itaquera, Tamanduateí e Jabaquara. Vale citar que no pátio Belém também há uma máquina de lavar trens, só que atualmente ela encontra-se desativada desde que o Itaquera, o pátio Itaquera foi inaugurado, já que o pátio Belém ele serviu por muitos anos como um local provisório para estacionar trens. Além disso, há a limpeza realizada entre as viagens, que inclusive foi muito reforçada devido à chegada da pandemia da Covid-19. E agora vamos falar do sistema de parada programada, ou conhecidamente PP, a sigla para esse sistema. Bom, como todos sabem, os trens do metrô operam de forma automática, abrem e fecham porta, aceleram e freiam sozinhos. Mas você sabe como que um trem consegue parar exatamente onde ele deve? Existe um sistema chamado parada programada, que garante a parada com precisão e de forma suave do trem na plataforma. Ela funciona por meio da comunicação de antenas instalados ao longo da via e no truque do trem. Na linha 3 vermelha, por exemplo, entre 420 a 450 metros mais ou menos, há uma antena marcadora, no caso da foto acima, que avisa o trem que dentro de X metros haverá uma parada. Ao passar por ela, a indicação parada programada na ADU, tela do ATC e CBTC localizado na cabine, começa a piscar em verde. O trem ao entrar em região da plataforma se comunica com outra antena instalada acima do terceiro trilho, com cerca de 135 metros de extensão e que tem a função de mostrar ao trem sua exata posição na plataforma. Apenas ao entrar em contato com esta antena, a indicação parada programada na ADU fixa em verde. Esse sistema é algo que o operador deve ficar muito atento, pois caso ela apague, o trem poderá passar direto pela estação, aí sendo necessário o operador intervir e alinhar em manual. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado dessas curiosidades que separei para vocês, algumas delas que provavelmente vocês não sabiam. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos. E parabéns à Companhia do Metropolitano de São Paulo pelos seus 54 anos de serviços prestados à população, sempre com excelência, rapidez, conforto e segurança. Até mais, pessoal!